Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse 1º de setembro tão importante, tão especial. A gente preparou, o RH de vocês preparou hoje uma palestra com um tema muito importante. A gente vai falar sobre saúde mental. A nossa palestrante de hoje é uma palestrante incrível, que domina e conhece muito sobre esse tema. Certamente vai ter muito a compartilhar com vocês, a doutora Andréa Chaves, que está aqui com a gente. A gente está só terminando, dando mais uns minutinhos para o pessoal terminar de entrar, terminando alguns ajustes, e a gente já inicia com ela para falar sobre esse tema que é tão bacana. Compartilhem o link, convido o pessoal da empresa que ainda não entrou. É um momento importante, é um tema importante também, muito aprendizado, muita reflexão. Vamos terminar essa semana e começar esse mês ouvindo um pouco sobre esse tema, podendo ter acesso a informações que podem ser muito relevantes para você, para sua família, para as pessoas que estão próximas de você. Convido vocês, um minutinho, a gente já começa chamando a doutora Andréa Chaves aqui para iniciar com vocês essa palestra. Olá! Olá, boa tarde! Eu me chamo Andréa Chaves e eu estou psicóloga há 15 anos. E desses 15 anos, 7 deles eu tenho dedicado a minha carreira no serviço de urgência e emergência, no SAMU aqui em Brasília. Falando um pouco dessas pautas, que são tão frequentes e pouco faladas nos nossos dia a dia, que são as intervenções de saúde mental para questões que envolvem suicídio, depressão, que têm aí dados alarmantes nos últimos anos. Eu estou psicóloga há 15 anos, me formei em desenvolvimento emocional e em desenvolvimento organizacional e do trabalho. Mas eu sou cristã e essa de fato é a minha identidade. Será que você em algum momento confunde o que você faz com quem você é? Esse é um dos grandes questionamentos que a gente tem aí quando a gente vai falar de saúde emocional, quando a gente vai falar de saúde mental. E quando a gente vai falar de trabalho, não tem como nós desligarmos a nossa atuação, as horas que a gente fica disponíveis para o trabalho e o quanto essas horas vão influenciar em outras áreas da nossa vida. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o que é saúde mental. Quando é que de fato eu preciso buscar ajuda? Por que o Setembro Amarelo hoje é uma campanha que acontece no mundo inteiro? Eu quero iniciar contando para vocês a história de Setembro Amarelo. Em 1994, um jovem chamado Mike tirou a sua vida nos Estados Unidos. Esse jovem tinha um Mustang amarelo. E nessa época, a mãe dele começou a entender que outras pessoas poderiam estar sofrendo semelhante ao filho dela. E ela fez daquela semente de morte se transformar em vida. Ela começou a espalhar bilhetes na cidade inteira, falando para as pessoas: peça ajuda, busque ajuda, você não está sozinho. E aí foi lançada a campanha, essa campanha ficou conhecida mundialmente e hoje nós celebramos ela no Brasil como uma forma de te incentivar a cuidar da sua saúde mental. E é assim que nasceu a campanha de Setembro Amarelo. Vamos falar agora sobre como é que você pode buscar ajuda. Quais são os critérios que te fazem pensar sobre a sua saúde mental? E aí nós vamos falar um pouco sobre o que é saúde mental e o suicídio. Existem conceitos, e quais são os fatores de risco que podem levar alguém ao suicídio? E como é que você faz uma avaliação do risco? Qual que é o seu papel socialmente? Porque além de um humano, você também lida com outros humanos. Então, aprender uma escuta efetiva e humanizada pode auxiliar você a escutar os seus sentimentos, mas também a humanizar as pessoas que estão ao seu lado. E depois nós vamos falar um pouco sobre essa rede de apoio psicossocial que existe hoje no nosso país, mas que vocês têm o privilégio de ter um plano de saúde que pode ajudar você a buscar essa rede de apoio de uma maneira muito mais rápida e efetiva e cuidar das suas emoções.
Eu digo que saúde mental não é a ausência de conflitos, mas é a sua habilidade de escolher comportamentos assertivos e dar ordem em meio a situações caóticas. Porque situações caóticas todos nós vamos viver. Então vamos pensar, o que é o conceito de saúde mental? Para a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde mental vai envolver as suas habilidades de lidar com os seus estresse do dia a dia, né, com as coisas que vão acontecer na sua vida, lidar com essas situações estressantes, continuar produtivo e contribuir para a sua comunidade. Esse é o conceito de saúde mental. E o que é então os transtornos mentais, né, os transtornos psiquiátricos, né? Os transtornos é o inverso disso. É essa dificuldade que você vai ter de lidar com o estresse rotineiro, manter-se efetivo e contribuir para a sua comunidade. Então perceba que o conceito de saúde mental vai falar das suas habilidades de lidar com o estresse e contribuir para a sua comunidade, e o conceito de adoecimento mental também vai envolver as suas relações interpessoais. Aqui a gente tem claro que a nossa saúde mental vai passar pelos nossos relacionamentos interpessoais. Afinal de contas, nós somos a única espécie da humanidade que imediatamente ao nascermos precisamos de um outro humano. E o que é então todas essas questões que vão envolver aí ter saúde mental e a ausência ou não de doença? Então a saúde mental ela é um completo bem-estar físico, onde você vai conseguir lidar com as situações que acontecem. Mas quando a gente vai falar de saúde mental, a gente precisa entender os 4 eixos de cuidado. E quais são esses eixos de cuidado? A saúde mental ela é multifatorial. Então a gente tem aí as pesquisas que dizem que nós não vamos falar de cura, porque a saúde mental, ela não tá, os transtornos mentais não está ligado a uma doença, porque a doença ela tem uma etiologia clara, a gente sabe de onde ela veio. Os transtornos mentais não. Eles são multifatoriais, ou seja, existem várias coisas que vão influenciar na sua saúde mental para adoecer e para tratar. E quando a gente vai falar desses eixos, nós vamos falar do eixo biológico, que é essa carcaça física aqui, que todo mundo precisa cuidar, e a gente cuida do nosso eixo biológico, fazendo atividade física, se submetendo a processos de tratamento de saúde, tomando medicação, dormindo, bebendo água. Nós temos o eixo psicológico, que vai falar das nossas emoções. Então, o eixo psicológico envolve os nossos 5 sentidos, aquilo que eu escuto, cheiro, sinto e toco, e isso vai nos gerar memórias, e as nossas memórias vão fazer automação dos nossos pensamentos. Então, as nossas emoções elas vão ser balizadas pelas nossas memórias, pelas nossas vivências. O terceiro eixo de cuidado é o eixo social, que são os seus grupos de convivência, os locais que você convive, as pessoas que você convive. E o seu 4º eixo de cuidado é a sua espiritualidade, que está ligada às suas crenças, não necessariamente uma religião. Embora existem vários estudos que provam que a religião, ela cria uma membrana protetiva no cérebro, que modela e impede, inclusive, a gente a ter comportamentos de risco. Então, os eixos da saúde mental é o eixo biológico, psicológico, emocional e a espiritualidade. Então, quando eu penso nesses 4 eixos, eu preciso entender que eles não estão sequenciados, mas eles são eixos que estão interligados, ou seja, como uma engrenagem que faz a nossa vida girar. Então, quando eu cuido do meu corpo biológico, eu cuido das minhas emoções, eu cuido dos meus vínculos sociais e eu cuido das minhas crenças, eu consigo fazer com que a engrenagem da minha vida seja mais efetiva e eu tenha mais qualidade de vida. E se esses 4 eixos são responsáveis pelo seu autocuidado, né, pelas suas boas práticas em saúde mental, a forma equivocada ou a forma displicente que você cuida desses 4 eixos também vão influenciar diretamente no seu adoecimento, porque o mesmo fator de cuidado vai ser o fator de adoecimento. Afinal, remédio e veneno, a única diferença é a dose. E aí, se eu já entendi um pouco sobre saúde mental, se eu já entendi um pouco como a minha saúde mental funciona, eu agora preciso entender que as minhas emoções, elas precisam servir a minha vida. Entendam que quando a gente vai falar da nossa saúde mental, a gente vai falar diretamente das nossas emoções. Mas não existe uma emoção boa ou uma emoção ruim. O que existe é uma emoção funcional ou disfuncional. Por exemplo, o medo. O medo ela é uma emoção que precisa funcionar, porque ela precisa nos proteger. Mas quando ela aumenta a intensidade e a temporalidade, ou seja, quando aumenta a frequência de sintomas e o como ela se repete, aí esse medo pode te paralisar.
E aí, quando a gente vai falar disso, a gente vai lá buscar o porquê que as pessoas, então, adoecem ao ponto de tentar suicídio, ou de muitas vezes consumar o suicídio. Os dados nos mostram que o suicídio hoje é a terceira causa de morte entre jovens de 19 a 35 anos. E infelizmente no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos a curva dobrada, ou seja, dobrou o número de pessoas que têm se suicidado. André, por que esse tema não é falado? Existe algum tabu, né? Não se pode falar sobre isso? Pode-se sim. Mas a ideia não é falar de suicídio. A ideia é de falar sobre preservação da vida. Como é que eu posso preservar a minha vida e não cometer nenhum comportamento contra a minha própria vida? Porque além do comportamento suicida, a gente tem um negócio chamado comportamento de risco, que são pessoas que começam a colocar a sua vida em xeque e em risco. Por exemplo, tem que fazer o uso de uma medicação continuada, não fazem. Começam a dirigir alcoolizados, né? A tomar decisões tempestivas e que vão trazer danos para a sua vida. E aí, esse comportamento também pode levar a pessoa a partir de maneira precoce. E aí, o que a gente tem, então, enquanto dado estatístico? Hoje, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 19 a 35 anos. Mas as pesquisas falam que as pessoas que tentaram ou cometeram suicídio, 92% delas tinham um transtorno mental tratável. Ou seja, se elas tivessem se submetido a tratamento, essas mortes não teriam acontecido. 92% das pessoas que estão em um sofrimento que as conduzem a pensar em morrer, elas têm um transtorno que poderia ser tratado. E quem você é diante desse cenário inteiro? Lembra que eu falei que nós humanos precisamos de outros humanos? Eu brinco que ou você é problema ou você é solução. E muitas vezes a saúde mental, ela precisa ser estimulada para ela ser cuidada. Então, além de você fazer um autoexame, pensar sobre as suas emoções, é importante que você fique atento às pessoas que estão ao seu lado. Porque a maior parte das pessoas que cometeram suicídio, elas avisaram. E aí a gente tem alguns mitos. Um deles é, quem fala não faz. O outro é, a pessoa quer chamar a atenção. Entendam comigo, se uma pessoa quer chamar a atenção para algo e o comportamento que ela vai emitir é de atentar contra a sua própria vida, essa pessoa está funcional ou disfuncional? Se uma pessoa não consegue falar com clareza para os seus pais, né, para o seu cônjuge ou para os seus amigos, o como ela se sente, isso é funcional ou disfuncional? E aí a ideia da campanha de Setembro Amarelo é estimular você a falar, mas a também escutar. Porque falar é a melhor solução, mas escutar e acolher é de fato a nossa grande missão. Porque do que adianta uma pessoa falar se nós não acolhermos o que ela fala, né? Então, por que é tão importante falar sobre suicídio? Porque é tão importante falar sobre as nossas emoções. Entendam que quando a gente fala sobre um tema, a gente está desenvolvendo o que a gente chama de psicoeducação. A gente está educando as nossas emoções e as emoções das pessoas a falarem sobre aquele tema. E só para você ter ideia, quando acontece um suicídio, de 6 a 60 pessoas são diretamente influenciadas por esse óbito. E se eu me pronunciar de maneira efetiva e começar a acolher o que as pessoas me trazem, será que eu vou conseguir influenciar de 6 a 60 pessoas? E se eu começar a entender um pouco sobre as minhas emoções, será que eu vou ser melhor para conviver com 6 ou com 60 pessoas? Eu queria que você refletisse sobre isso. O suicídio é algo muito sério e ele tem levado pessoas de maneira precoce. Eu estava de plantão hoje de manhã e hoje de manhã nós já tivemos um número X de tentativas num período de 6 horas. E as pesquisas dizem que a cada 40 segundos alguém está atentando contra a sua própria vida. Ao longo do ano, 800 mil pessoas morrem por suicídio. Isso é uma pandemia silenciosa. E aí a gente tem de cada 100 habitantes, 10 deles vão atentar contra a sua própria vida. 17 deles vão ter pensamentos sobre morte. 5 deles vão fazer planos. E de 3 a 10 vão atentar contra a sua vida. E 1 vai consumar. Infelizmente, essa é uma questão que envolve qualquer tipo de idade, qualquer tipo de classe social, de gênero.
Antigamente a gente não tinha dados que registravam tentativa de autoextermínio ou suicídio consumado entre crianças de 6 a 12 anos. E nós já temos dados. Os dados são alarmantes, por exemplo, em idosos. E aí, se nós somos um ser social, se nós somos a única espécie da Terra que imediatamente ao nascermos precisamos de um outro humano, o que acontece com os idosos, né? Qual que é o tipo de isolamento que eles são submetidos que faz com que esse idoso pense que o melhor é morrer? Em Portugal, por exemplo, a gente tem um sistema de saúde lá que chama CAPIC, que é um centro de atenção psicológica que cuida da comunidade. E esse CAPIC nasceu em Portugal, é o que influencia o projeto de política de urgência e emergência do SAMU aqui em Brasília, por conta do óbito, né, do suicídio de vários idosos. E isso acontecia por um isolamento social. Então percebam que existem várias coisas que vão dizer se nós estamos colocando a nossa vida em risco ou se nós não estamos atentando para pessoas da nossa convivência que também podem estar em risco. Então existem alguns fatores que a gente chama de fatores que são facilitadores ou fatores que são preditivos de atentar contra a própria vida, né? São mais vulneráveis. A gente tem aí as pessoas portadoras de doenças crônicas e debilitantes. As populações, né, imigrantes, indígenas, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, né? Pessoas que de fato têm dificuldade do seu eixo social, de se sentir amadas e aceitas. E hoje, só para você ter uma ideia, o suicídio é a maior doença que incapacita pessoas em idade laboral no mundo. Então, 10% da população mundial sofre de algum transtorno mental e dessas pessoas, parte delas estavam em idade produtiva, ou seja, poderiam estar contribuindo para a sua comunidade. Então, a gente tem aí uma questão de facilitadores, né, que colocam a pessoa em risco, mas nós também precisamos pensar, então, o que é que vai proteger essas pessoas do risco? Se a gente entender que nós somos seres emocionais, se nós entendermos que nós precisamos de pessoas, esse já é o maior passo que você pode dar para a sua saúde mental e para a saúde mental das pessoas que estão com você. E aí a pergunta é, se uma pessoa que tivesse com um câncer, né, e não quisesse ir para a sessão dela lá de quimioterapia, o que você falaria para essa pessoa? Será que você mandaria ela reagir e ser forte? Se você encontrasse uma pessoa acidentada na rua que acabou de quebrar os membros inferiores, você iria falar para ela, reaja, levante, seja forte? Por que você quer fazer isso com alguém que está sofrendo? Com alguém que tem demandas emocionais? É muito fácil a gente dizer que seja forte, você é bonito, você é novo e começar a trazer, na verdade, não pertencimento, né? É como se você não legitimasse o que aquela pessoa sente, porque ela precisa ser forte e reagir. Você não faria isso com alguém que tem câncer. Você não faria isso com alguém acidentado. Então, quando você for pensar nas suas emoções ou nas emoções das pessoas que estão próximas a você, entenda que emoção é coisa séria. Você hoje está aqui, a roupa que você escolheu hoje, a profissão que você escolheu, ela é permeada pelas suas emoções. Se seu filho chega em casa chorando porque ele não foi escolhido lá para o jogo de futebol ou porque ele perdeu a peça dele do Lego, ele está em sofrimento. E é sério. E não é frescura. Só que ao longo da vida nós somos estimulados a não acessar as nossas emoções. E aí o que os pais falam? Que frescura, só por conta dessa peça? Meu filho, você joga outra coisa. Então a gente cresce sem legitimidade para falar dos nossos afetos. E aí a gente literalmente vira um adulto embotado, que não consegue pensar sobre as suas emoções. E aí a gente tem aí 5 Ds que podem conduzir uma pessoa à tentativa de autoextermínio. O primeiro dele é a depressão. E a depressão é um transtorno mental multifatorial, que tem questões biológicas, emocionais, sociais e que vão influenciar no diagnóstico dela. Quando uma pessoa está depressiva, ela começa a se isolar dos seus vínculos afetivos. E a primeira coisa que gera nessa pessoa é uma desesperança, é uma falta de expectativa no futuro, é uma falta de esperança que algo pode acontecer de bom. E nesse momento ela se sente desamparada.
Ela entende que ninguém vai fazer nada por ela ou que ninguém pode cuidar dela. E isso começa a gerar nela desespero. Então, o que vai ser da minha vida? O que é que eu posso fazer diante dessa situação difícil que eu estou vivendo? E se essa pessoa se inclinar para a dependência química, que envolve álcool e droga, essa pessoa é um candidato a ter um comportamento ou até uma tentativa que pode gerar uma consumação, né, de um comportamento suicida. Então, se a gente tem os 5 Ds que fazem com que uma pessoa tente morrer, né, depressão, desespero, desesperança, né, desapego e dependência química, o que é que então faz uma pessoa querer viver? Em 2019 eu escrevi o que eu chamo de antagônico para essas situações. Então, a primeira coisa que faz com que uma pessoa queira viver é desfrutar. Desfrute daquilo que você tem. Desfrute do momento que você está vivendo. Desfrute da situação, porque mesmo que seja uma situação muito ruim, ela vai passar. Se for uma situação muito boa, aproveite, porque ela também vai passar. Então, o desfrute está ligado ao nosso tempo presente. Está ligado ao quanto nós devemos nos fixar no nosso tempo presente. Depois do desfrute, eu digo que a gente precisa aprender a descansar. Existem coisas que nada que você faça vai mudar aquela situação. Então, aprenda a descansar naquilo que você não consegue mudar. E aí agora nós vamos para o terceiro D. E o que seria o terceiro D? O desenvolvimento. Então, se eu desfruto do que eu tenho, descanso naquilo que eu não consigo mudar, eu preciso entender o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso me desenvolver. E depois que eu consigo me desenvolver, eu vou para o quarto D, que é decifrar. Decifre qual que é a estação que você está vivendo. Nós estamos entrando na primavera. E a primavera é aquele período onde as terras secas voltam a fluir. Onde basta apenas uma chuva para que aquele lugar que nem grama tinha volte a ficar verde. Decifre qual que é a estação que você está vivendo. O verão é uma estação muito boa, mas se o inverno não chegar e com ele a sua chuva, nós não vamos suportar o verão. Então decifre qual que é a estação da sua vida. Porque independente de você estar no verão, na primavera, no outono, no inverno, vai passar. E por fim, decida viver. Nós só vamos escolher viver se nós entendermos que nós precisamos desfrutar daquilo que nós temos, descansar naquilo que a gente não consegue mudar, nos desenvolver naquilo que é responsabilidade nossa, decifrar a nossa estação. E aí nós vamos fazer a escolha de viver. Aaron Beck, que é o pai da psicologia comportamental, ele diz que existe uma tríade cognitiva que faz com que a gente proteja a nossa saúde mental. E essa tríade é como eu me vejo, como eu me relaciono com o outro e as minhas expectativas de futuro. Isso vai falar da minha saúde mental e do meu adoecimento. Então, quando a gente vai pensar sobre isso, a gente vai ver que, na verdade, a pessoa que fala em morrer, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor. Então, é ambivalente, né? Eu atendi uma cena há alguns anos atrás, onde nós chegamos no local, a pessoa já tinha ido a óbito e tinha uma sacola na mesa com creme dental, escova de dente e tinha sido comprado naquele dia. Uma pessoa que quer morrer, o que ela quer com compras de farmácia de autocuidado? Existe uma ambivalência quando uma pessoa fala que quer morrer. Porque, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer acabar com aquela dor. Ela quer acabar com aquele sofrimento. Então, você precisa entender que uma pessoa que diz que quer morrer, ela não quer chamar a atenção apenas. A forma que ela tem de chamar a atenção para ela é com esse comportamento. Disfuncional? Sim, porque existem outras formas. Mas é importante a gente entender que ou você é problema ou você é solução. Então, aprenda a amar, né? Como diz aquela música do Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você de fato parar para pensar, na verdade não há. Se hoje fosse o último dia da sua vida, qual comportamento de amor você teria para pessoas que são importantes para você? E o que de fato é o amor? O amor é um sentimento diferente das nossas emoções. Emoções são instintivas, medo, alegria, raiva, nojo. Sentimento é algo construído. E o amor é uma construção racional de pessoas maduras. Então, se você que está me escutando é um adulto, você precisa treinar comportamentos de amor.
Quem ama cuida, quem ama zela. Quem ama é sensível à necessidade do outro. Quem ama consegue servir, porque ele consegue entender que ele como humano vai precisar de outros humanos. E isso não tem preço, né? E essa neutralidade em acolher o que as pessoas me traz é o que de fato faz com que eu seja um bom ouvinte. Eu digo que existe um escalonamento afetivo para você acessar alguém. E o primeiro degrau dessa escada é a aceitação. Aceite as pessoas como elas são. Você não é Deus para querer mudar as pessoas. E entenda que aceitar as pessoas como elas são não significa concordar com como elas se comportam. Mas todos nós nascemos para ser aceitos. E essa é uma necessidade de uma criança pequena e de um idoso. Então, o primeiro degrau para você acessar o coração de alguém é a aceitação. E quando eu aceito uma pessoa, eu consigo amá-la. A gente só ama quem a gente aceita, porque o amor é uma construção, ele não é um frio na barriga que você sente. O nome disso é paixão. E o nosso cérebro é tão inteligente que ele cria uma memória de bloqueio para que você não fique eternamente apaixonado. Porque a mesma área do cérebro da paixão é a mesma área do cérebro da leseira. Você fica lesado quando você está apaixonado. Você começa a colocar a sua vida em risco e o nosso cérebro é tão inteligente que para ele sobreviver, ele bloqueia a paixão. O amor não. O amor é uma construção racional de pessoas maduras. Porque quem ama cuida, quem ama zela, quem ama quer o bem. Terceiro lugar, né? Terceiro degrau. Então, se eu aceito, eu amo, eu começo a honrar. Porque a honra está ligado em eu ver valor no outro, em eu ver valor naquilo que o outro faz. E quando eu honro alguém, eu consigo servir. Então, aceitar, amar, honrar e servir é a escada que vai fazer com que você tenha um escalonamento e consiga acessar o coração de alguém. Isso vale para os seus filhos, para os seus liderados, isso vale para o seu cônjuge. É muito ruim quando uma pessoa é rejeitada na essência dela. Faz isso, faz aquilo, não senta assim, não faz assado. O tempo inteiro você está indagando e querendo moldar aquela pessoa. Ou quando alguém chega em você e quer simplesmente ser aceita. Então, cuidado para não julgar as pessoas. Tente neutralizar o que você pensa, para que você de fato acolha aquela pessoa como ela é. E eu digo lá no consultório que tem uma regra, que é acolher e devolver. Então eu acolho o que a pessoa me traz e devolvo aquilo que não é meu. Então se meu filho chega em mim e fala que está triste com alguma demanda ou alguma coisa que inclusive eu fiz, eu preciso acolher aquele sofrimento. E eu falo, ok, faz sentido o que você está me falando. E aí eu devolvo o que não é meu. Olha, mas não é bem assim, aconteceu assado. Eu não preciso aceitar tudo que as pessoas me trazem, mas eu preciso acolher o que as pessoas me trazem. Então, aprenda a acolher as pessoas que estão do seu lado. Aprenda a acolher seus pares, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos. E entenda que para você ter o coração de alguém, para você de fato conseguir ajudar alguém, você vai ter que aceitar, amar, honrar e servir. Existem pessoas que não vão conseguir buscar tratamento. E ao invés de você falar, marque um psicólogo, marque um psiquiatra, marque você. Pegue na mão dessa pessoa que você ama e comece a cuidar dela. Vocês têm o privilégio de ter plano de saúde e de ter uma rede aí de apoio que consegue ajudar vocês nessas demandas de saúde mental. Entendendo que saúde mental é multifatorial. Às vezes você precisa de um bom endocrinologista para modular aí os seus hormônios que estão te conduzindo aí a ter comportamentos depressivos, apatia, fadiga. Às vezes você vai precisar de um bom dermatologista para bloquear aí as suas vias que te fazem suar de ansiedade diante de uma reunião de trabalho. E aí você fica mais ansioso ainda porque você está transpirando muito. Às vezes você vai precisar de um colega para te incentivar a praticar atividade física. E vocês hoje têm uma rede de apoio no plano de saúde de vocês que tem várias questões que você pode se beneficiar e cuidar da sua saúde mental. Porque se a saúde mental ela é multifatorial para adoecer, ela também é multifatorial para cuidar. Nós não chamamos de doença porque não tem uma etiologia clara, mas é um transtorno porque ele é multifatorial. Você é muito mais forte do que você imagina. Dois trabalhando juntos tem muito melhor paga. Aaron Beck diz assim que cada um de nós carregamos uma partícula do universo contida dentro da nossa própria pele. Você carrega uma frequência, né? Você carrega uma identidade, você tem um DNA próprio, ninguém é igual a você. E você precisa cuidar da sua saúde mental.
Uma outra coisa que é muito importante quando a gente vai falar do cuidado em saúde mental é a gente pensar nesse atendimento de rede. Então, uma emergência é 192. Você precisa acionar se a pessoa tem um comportamento autodestrutivo e naquele momento você não consegue fazer nada, você precisa acionar o serviço de emergência da sua cidade. O CVV também tem um trabalho incrível com voluntários no 188 que podem te escutar, mas não confunda escuta com terapia. O processo terapêutico é um processo que envolve desenvolvimento. A psicologia cognitivo-comportamental, ela tem protocolos que são provados na ciência enquanto efetivos para cuidar das suas emoções. Você não entregaria sua perna para um meio ortopedista. Não entregue a sua saúde mental para um meio psicólogo ou para um meio psiquiatra. Apenas psicólogos e psiquiatras são os especialistas que dedicam a sua vida a estudar para entender de emoções. Nós estamos numa era onde todo mundo quer falar de emoções. Todo mundo tem uma dica infalível de 5 passos e vai dar tudo certo. Eu queria que fosse assim, mas infelizmente não é. E muitas vezes esses 5 passos que vai dar tudo certo faz com que a pessoa que não consegue fazer os 5 passos e dar tudo certo ficar ainda pior. Existem também os CAPs, gente, que é as redes de atenção psicossocial que tem em todas as cidades do Brasil. Aqui em Brasília, em especial, os nossos CAPs fazem um trabalho incrível e mesmo com uma força de trabalho reduzida diante da necessidade da população, eles fazem um trabalho maravilhoso. O CAPS tem trabalho para pacientes, de álcool e drogas, que também é uma doença e que traz vários agravos na saúde mental. Os postos de saúde, os médicos da família são treinados para fazer esse primeiro acolhimento. As comunidades terapêuticas e os serviços hospitalares também, muitas vezes, vão fazer parte aí dessa rede de atenção psicossocial que você pode buscar para você ou ajudar outras pessoas que necessitam. Nós estamos já caminhando para o fim desse primeiro momento, no dia 1º de setembro, que tem o objetivo de estimular você a cuidar da sua saúde mental, de estimular você a ser um multiplicador das boas práticas em saúde mental. Skinner diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim, não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronta a mudar novamente. Experimente. Alimente o seu cérebro com informações que podem te gerar esperança. Escute podcasts, leia bons livros, tenha boas conversas, Alimente o seu depósito de memórias, porque se você tem esperança, do seu interior pode fluir rios de água viva. Mas o inverso também é proporcional. Se você traz informações de desesperança para o seu cérebro, do seu interior vai fluir rios de água morta. E a gente já tem tantos problemas na vida, a gente já tem tantas coisas que a gente tem que administrar, a gente minimamente tem que aprender a filtrar aquilo que entra dentro da gente. Entenda, a sua saúde mental é importante. A nossa saúde mental é pilar da qualidade de vida. Em 2018 a OMS disse isso. E hoje eu ouso dizer que você que está me escutando, os seus grandes motivos de sofrimento não foram no dia que você perdeu um trabalho, não foram no dia que você teve uma crise financeira ou que você teve um agravo na sua saúde, mas foram momentos em que emocionalmente você ficou vulnerável. E aí você teve conflitos com alguém que você ama, você talvez tenha recebido palavras de pessoas que você esperava ser acolhido. Talvez você foi ferido na sua identidade. E isso fez com que a sua vida reverberasse em comportamentos não funcionais. Mas nesse primeiro dia do mês de setembro, que é um mês tão simbólico, onde a gente tem a primavera, é o mês do Ano Novo Judaico, é um mês de tantas mudanças, na estrutura do ambiente. Você está sendo convidado a pensar um pouco nas suas emoções. Surdo não é quem não fala. Surdo é uma pessoa que de fato não consegue ser ouvida. Será que você tem dado ouvido para as pessoas que estão ao seu lado? Como é que você tem aí manejado o seu ambiente de trabalho? O que é que você tem feito no seu ambiente de trabalho para preservar a sua saúde mental? As nossas emoções precisam funcionar para beneficiar a nossa vida. Não existe emoção certa ou emoção errada. Existe emoção funcional e disfuncional. Nós queremos te estimular a pensar sobre a sua saúde mental. Nós queremos te estimular a ser um multiplicador de boas práticas em saúde mental. Não apenas no Setembro Amarelo, mas durante toda a sua jornada aqui na Terra.
Humanos precisam de humanos. E nós somos a única espécie na Terra que imediatamente ao nascermos vamos precisar de um outro humano. Então cuide de você, humano. Cuide das pessoas que estão ao seu lado, né? Porque se a Aaron Beck diz que a minha saúde mental está ligada em como eu me vejo, como eu me relaciono com o outro e as minhas expectativas de futuro, eu preciso aprender a me cuidar. Porque entre eu e você tem um braço de distância. Eu permito que você se aproxime de mim, porque para nós nos relacionarmos nós precisamos ter proximidade, mas eu não posso me desproteger. Dois trabalhando juntos tem melhor paga. Quando um cai, o outro levanta. Um trabalho feito em equipe, ele vai muito mais longe do que um trabalho feito de maneira individual. Tenha expectativas de futuro, tenha esperança. É possível viver melhor e com mais qualidade de vida. Não, eu não te conheço, eu não sei o que você está passando. Mas eu acredito que uma vida sem sonhos, ela é muito sem graça. Guarde as suas habilidades de sonhar. Guarde as suas habilidades de se reinventar. Use a sua criatividade para fazer tudo de novo e mais uma vez. Enquanto nós tivermos vida, nós temos esperança de viver melhor e com mais qualidade de vida. Vai florescer. Aquelas áreas secas da sua vida, se você de maneira efetiva derramar uma água ali, né, cuidar de maneira estratégica, ela vai voltar a florescer. Seja um multiplicador de boas práticas em saúde mental. Entenda como é que funciona a rede de apoio da sua cidade. Às vezes você vai ser um canal de orientação para a mãe de um coleguinha seu que está em desespero porque não sabe o que fazer. E aí você vai falar para ela do CAPS infantil. Às vezes você vai ser um ombro amigo que vai acolher um colega que está em sofrimento e você vai indicar que ele procure uma ajuda especializada. Não entregue a sua saúde mental para meios profissionais. O psicólogo e o psiquiatra hoje são os profissionais habilitados a cuidar da sua saúde mental. Não entregue a sua saúde mental, que é o seu bem mais precioso, para pessoas que não podem te dar um tratamento efetivo. Porque na superficialidade, a gente não consegue de fato tratar as raízes que faz com que os frutos não sejam tão funcionais. Cuide da sua saúde mental. A nossa saúde mental é o que de fato vai dar cor na nossa vida. E como diz a filósofa Xuxa, sorrir ainda é um grande remédio para acabar com o tédio. Guarde o seu humor. É muito chato conviver com gente mal-humorada. E se você estiver mal-humorado, tá tudo certo. Mas isso tem que ser temporário, não pode ser permanente. Sorria, né? Quando você sorri, você ativa vários neurotransmissores do seu cérebro. O nosso cérebro é uma máquina, né? A neuroplasticidade cerebral consegue provar o que a gente faz com os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles carregam uma presença. Você carrega uma presença. Quando alguém chega perto de você, qual que é a vontade que essa pessoa tem? De chorar ou de sorrir? De se desenvolver ou de ficar parado? Você é convidado para ser sal e luz aonde você estiver. E para finalizar, eu quero dizer uma frase que eu gosto muito, que diz assim: não que eu, Andréa, esteja pronta ou já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu preciso esquecer do que ficou para trás e eu preciso avançar para o meu alvo. E o meu alvo é viver melhor e com mais qualidade de vida. Então, cuide da sua máquina chamada corpo, cuide do seu eixo biológico, aproveite o seu plano de saúde, faça um check-up com frequência, procure médicos que podem te ajudar a viver melhor. Entenda, essa máquina precisa funcionar para você ser efetivo no seu trabalho. Cuide das suas emoções, dos seus 5 sentidos, aquilo que você cheira, escuta, vê, sente. Coloque cheiros na sua casa, diferente do seu trabalho, para a sua memória não ficar lembrando, sabe? Ilumine a sua casa, abra a janela. Os seus 5 sentidos vão falar das suas emoções. Cuide dos seus amigos. É importante a gente ter pessoas de intimidade que possam nos auxiliar. Mas entenda que sua vida não é uma novela. Nem todo mundo precisa acompanhar. O nosso eixo social também vai nos dar saúde mental, vai nos adoecer. Amigos são escolhas. Irmãos vêm no combo, mas amigos são escolhas. Escolha amigos que quando você cair, ele te ajude a levantar. E guarde seu coração em fé. Tenha expectativas de futuro. O ano ainda não acabou e o jogo só é ganho no segundo tempo. Ainda existe muito jogo a ser jogado no ano de 2023. E sabe o que o técnico faz quando ele está indo para o segundo tempo? Ele para, chama todos os seus liderados, né, ali, e ele refaz as estratégias. Refaça as estratégias. O ano ainda não acabou. E é possível viver melhor e com mais qualidade de vida quando a gente tem sonhos e expectativas de futuro.
Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu não te conheço, mas eu conto com você para ser um multiplicador de boas práticas em saúde mental. E eu conto com você para colocar as suas emoções a serviço da sua vida. Emoções a serviço da vida, para que você tenha uma vida de qualidade e consiga ser sal e luz na sua geração. Muito obrigada. Essa participação, como sempre. Muito a gente nesse tema tão legal. Bem, gente, eu queria aproveitar até trazer, até ainda falando sobre algumas coisas que a Andréa trouxe, que ela explorou, essa rede de atenção, essa rede de apoio psicossocial. Ela falou muito sobre a questão das pessoas que têm plano de saúde. A gente sabe que muitos dos que estão aqui assistindo foram convidados pelas empresas que já têm todo esse trabalho, já têm todo esse foco na saúde corporativa, mas a gente também não pode deixar de lembrar aquela rede que ela colocou, que é uma rede pública mesmo de atenção à saúde e que funciona super bem. Funciona bem e que é importante porque muitas pessoas que estão ao seu redor não têm o mesmo privilégio, às vezes não têm um plano de saúde. Enfim, a gente sabe da realidade. As questões relacionadas à saúde mental é inerente a todas as pessoas. Então, esses dois pontos são importantes. Você tem um plano de saúde, obviamente, e até sobre isso eu quero falar. Você tem hoje uma possibilidade de acesso, de atendimento. A ANS, no ano passado, ela tomou uma decisão, né? Ela mudou muito o mercado em relação a isso, porque ela tirou, por exemplo, as limitações relacionadas às terapias, né? Entendendo a necessidade de tratamento de cada pessoa. Né? A ANS não é legal, não. Ela fez isso porque, de fato, ela entendeu que interromper um tratamento de saúde mental, além de não fazer sentido, traria muito mais danos. Que quando você não tem as suas emoções ajustadas, a sua probabilidade de ter problemas em outras áreas do seu corpo é muito maior. Exatamente. Então, assim, foi um ganho para todas as pessoas que precisam, para todos nós que somos beneficiários do plano de saúde, assim como a gente considera um ganho quando a própria rede pública também consegue dar acesso, né, para as pessoas daquilo que as pessoas precisam de fato. Então, eu queria deixar essa dica sobre... a gente também tem as clínicas escolas, que a gente não falou, mas aí na sua cidade, aqui em Brasília, tem as clínicas escolas, que são as faculdades que têm curso de psicologia ou as pós-graduações que têm trabalhos específicos abertos à comunidade. A gente, além dessas questões que a Andréa está trazendo, eu entendo que a comunidade tem cada vez mais se organizado para falar sobre saúde mental. Então, não é à toa, gente, ela mesmo trouxe os números. Eu penso muito, é legal quando a doutora fala, porque apesar de falar da questão de suicídio, o tempo todo ela está falando qual a solução. Eu não estou aqui focado no autoextermínio, eu estou aqui focado que é possível sim que a gente faça alguma coisa. Começa conosco, com o nosso cuidado, a possibilidade de estender isso para todo mundo, entender o que a gente tem de recurso. Muitos dos que estão aqui assistindo, a gente frisa, tem plano de saúde, sabe que pela própria regra da ANS, agora sem limitação de utilização para toda e qualquer terapia que seja necessária para o seu cuidado mental. A gente também fala sobre os transtornos globais de desenvolvimento, que também entram na mesma lógica, não tem mais as limitações que anteriormente tinham. Enfim, acho que é um tema que está aí, precisa ser cuidado, precisa ser falado. A gente preparou essa live com muito cuidado, com muito carinho para trazer esse tema para vocês. A gente agradece muito todos que estiveram com a gente até aqui. E uma outra coisa que é importante a gente pensar é que procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica não está ligado a você ser doido. Doido, na verdade, é quem precisa, não se trata. É verdade. Até porque você pode fazer terapia para desenvolver competências. De repente, você assumiu um cargo de liderança agora e está com dificuldade de manejar a sua equipe. Você pode fazer terapia para isso, para melhorar suas habilidades conversacionais, entender de desenvolvimento humano, entender os seus limites. Talvez você é aquele workaholic que está colocando a saúde da sua família em jogo porque você não sabe administrar os seus problemas de trabalho. Terapia também te ajuda nisso. Exatamente. Terapia não é gente para doido. Na verdade, doido é quem precisa e não se cuida. E a verdade é que tem que ser preventivo, assim como a gente faz para todas as outras coisas, né? A gente não vai lá fazer um exame de sangue, fazer outros exames com o intuito de prevenir. Pelo menos deveria, né? Pelo menos deveria. A mesma lógica tá para a saúde mental, a mesma lógica tá para uma conversa com o psicólogo. Queria também até aproveitar, lembrei de uma dica super importante. Hoje, a maioria dos planos de saúde oferecem dentro dos planos a possibilidade da telepsicoterapia, ou seja,
Gente, online, né? Um canal fácil, um canal simples, no horário acordado. E aí, veja, é diferente da história da orientação pontual, né? Da orientação psicológica pontual. É de fato a possibilidade de fazer a telepsicoterapia ou fazer a terapia continuada mesmo pelo canal online. Então tem gente que fala, é difícil deslocar, é difícil o acesso, é difícil encontrar profissionais. Hoje, a boa parte, se não a maioria dos planos, trazem também esse recurso. E isso é bem positivo. Procure o seu plano de saúde, procure a sua operadora, que vocês podem ter acesso ali pelos aplicativos. Geralmente todas as operadoras oferecem informações relacionadas a isso no próprio aplicativo. E tem modalidades diferentes, né? Por exemplo, de repente está com uma situação específica na sua equipe, ou um luto, né? Todos nós vamos passar por situações que vão nos exigir um novo repertório de comportamento. A pandemia mesmo foi uma situação dessa que nos exigiu novos repertórios de comportamento. Então tem uma modalidade que a gente chama de aconselhamento terapêutico. Você vai com uma demanda específica para de fato manejar e aumentar o seu repertório para aquela demanda. Às vezes você casou recentemente, tem um filho, ou tá com qualquer outra demanda que você entenda que você pode se desenvolver. Desafio, verdade. A terapia também serve para isso, né? E aí você tem terapia focada, né, na solução daquilo. E se a gente pensar, isso tudo, gente, é um conjunto, né? É como foi falado aqui. Se a pessoa chega num ponto de ideação suicida, isso possivelmente não começou ontem, né? Isso é um histórico, isso vem construído, isso vem de um transtorno e que começa muitas vezes nessas pequenas dores que a gente se submete o tempo todo e não procura esse tratamento e esse apoio. Então, obrigada, doutora Andréa. Eu gosto de fazer uma comparação de que montanha a gente desvia. Um problema grande você resolve. Verdade. Agora o que acontece é que às vezes entra um prego no seu pneu e você não tira. Isso. E de fato você vai rodar muitos quilômetros ainda com aquele prego. Só que aí vai começar a mexer no balanceamento do carro, vai começar a gastar mais gasolina. Então as pedrinhas no caminho, elas permitem que a gente continue andando. Mas às vezes você vai estar tão cansado do caminho que quando você chegar no destino você não vai conseguir aproveitar. Não tem atalho, né? A gente precisa encarar e precisa resolver e precisa se cuidar. Esse é o ponto importante. Muito obrigada, Juliana, pela confiança. Obrigada. Muito obrigada a vocês e sejam um multiplicador de boas práticas em saúde mental. Obrigada, pessoal.